Eu escolho o que eu assisto? Essa pergunta pode parecer boba, mas é muito importante. O que você consome, como filmes, séries, desenhos, música, passa por algum critério de escolha, ou você assiste todo e qualquer conteúdo sem fazer uma avaliação? Assiste o que está na moda? O que está fazendo sucesso no momento? O filme ou série mais novo? Vai ao cinema, liga à televisão e assiste o que estiver passando, independente do conteúdo? Como um cristão, a sua resposta deve ser sim. Mas essa escolha é baseada em que critério? O que me guia na hora de escolher o que vou assistir? Minha própria opinião, o conselho de amigos, a indicação de famosos, os elogios da mídia, a presença de um ator ou atriz que eu gosto. A Bíblia nos diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. E Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As duas escrituras mencionam: não se deixem amoldar. Significado de amoldar: adaptar ao molde ou modelo. Moldar, modelar. Acostumar, adaptar, ajustar, conformar, habituar. Pensando em um molde. Há o molde que o mundo possui, com o que é normal, bom e aceitável para o mundo. E há a vontade de Deus, com a sua palavra nos mostrando o que Deus diz que é bom, agradável e certo para nossas vidas. São duas visões diferentes, dois modos diferentes de como viver nossas vidas. Como cristãos, devemos valorizar muito mais o que Deus nos apresenta na Bíblia e gravar em nossa mente a sua instrução de como viver nossas vidas de uma maneira que o agrade. O que deve pautar a minha vida não é a minha opinião, a mídia, a internet, a maioria, os costumes ou a cultura. A palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 5, versículo 6 ao 17, que diz: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A Bíblia nos diz que éramos trevas, mas agora somos luz e que devemos viver como filhos da luz. Aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, saber o que agrada e o que não agrada a Deus. Ter cuidado com a maneira que vivemos, não sendo insensatos. Insensato significa imprudente, sem bom senso. Dessa forma, somos alertados a estarmos alertas e termos prudência e bom senso. Para um cristão, isso é muito claro. Como que se decide o conteúdo que vai estar presente em um filme, série ou novela? Afinal de contas, tudo o que assistimos na tela foi pensado, escrito, ensaiado, gravado, editado e escolhido. Nada está lá por acaso. A aparência, o jeito dos personagens, o que eles falam, o jeito que falam, o que vestem, o que fazem. Tudo é cuidadosamente preparado. Muitas pessoas trabalham na produção. Há roteiristas, diretores, produtores, atores, figurinistas, figurantes e muitas outras profissões envolvidas para se fazer um filme, série ou novela. São pessoas que decidem o que estará ali. Aqui mostro um exemplo de um roteiro, que mostra as falas dos personagens. Tudo o que vai acontecer foi escrito por alguém. Tudo é pensado e calculado para atingir um objetivo. O conteúdo presente em um filme, série ou novela foi decidido por algumas pessoas. As cenas são gravadas, e em alguns casos, gravadas mais de uma vez, até ficar do jeito que o diretor deseja. São feitas e testadas versões diferentes e realizadas alterações
até que se alcance o objetivo final, que é apresentar para o público. Todo o processo é pensado, decidido, gravado e editado para que seja apresentado ao consumidor final. Sabendo disso, quando uma obra apresenta conteúdo que fere as instruções de Deus para nossas vidas, qual deve ser a atitude do cristão? Ao saber que estarão presentes no filme coisas como violência, nudez, pornografia, palavrões, uso de drogas, abuso, aborto, zombaria, satanismo, entre outras, qual deve ser a escolha do cristão? Todos os filmes, séries ou novelas trazem temas e valores, bons ou ruins, e durante o desenrolar da obra darão uma visão sobre esse tema através da história dos personagens. O foco da história será apresentado e será bom ou ruim. Como exemplo, cito as histórias em que o vilão é o personagem principal. Durante o desenrolar da história, vamos acompanhando a história e sendo convencidos que o vilão não é tão ruim assim, que o mal que ele faz é de alguma maneira justificável. Somos influenciados e de certa forma convencidos a defender o mal. Vamos sendo envolvidos com os personagens e os acontecimentos, de uma maneira que nos deixe sensibilizados e defendendo o personagem. Muitas obras trazem a relativização do mal. Violência, mortes, pornografia, uso de drogas, entre outros, estão presentes em filmes, séries e novelas, e de alguma maneira vai se tornando algo aceitável, pois eles são apresentados de uma maneira calculada para que você concorde. O certo e o errado são misturados de maneira proposital para que o público que assiste aceite ações e comportamentos errados. Bons atores, boas atuações e trilhas sonoras emocionantes têm um poder de convencimento sobre quem assiste. Um bom exemplo disto é a violência presente nos filmes. Os filmes estão mais violentos e de uma maneira mais explícita. Outro exemplo são filmes de comédia. Praticamente tem apenas piadas pornográficas e conteúdo sexual. Nos acostumamos com o passar do tempo, vai se tornando normal, e dessa forma, através da nossa televisão, celular ou computador, entram nas nossas casas conteúdos inapropriados. Mesmo que você discorde do que é apresentado, se você assistir, você coloca e aceita dentro da sua casa. E qual o sentido disso? Se eu, como cristão, não concordo com violência ou pornografia, por exemplo, porque o filme que eu assisto tem isso, eu discordo, mas assisto? Gasto meu tempo e dinheiro com algo que é contra a minha fé? Através do entretenimento, entram em nossas casas atos que reprovamos. Tanto é que muitas dessas coisas são impróprias para crianças e adolescentes, e não os deixamos assistir. Não deixamos elas assistirem porque é ruim. Mas nós assistimos? O entretenimento vale mais do que a minha fé? Dessa forma, chegamos no momento da decisão. O que eu gosto contra o que é certo e bom? Muitas pessoas procuram justificar assistirem conteúdos inapropriados porque gostam de um filme ou série, mesmo que o conteúdo seja contrário à sua fé. Não tolere o mal, não consuma, não normalize e não aprove o mal. Lembra das Escrituras? Ter discernimento e não amoldar-se ao padrão deste mundo. O que é normal para o mundo não é normal para o povo de Deus. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 ao 12 que vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Essa escritura é maravilhosa, porque ela descreve todos os cristãos. Nós fomos assim no passado, mas o Senhor nos salvou e nos deu o seu Espírito. Somos nova criatura e por isso nem todo o conteúdo convém ao cristão. Existem conteúdos que devem ser evitados por nós. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Tenha discernimento e prudência, que a sua decisão de não aceitar todo e qualquer entretenimento seja para glorificar a Deus. Que a Deus seja dada toda a honra e toda a glória.